Temos visto já que o apóstolo João fala muito categoricamente e definidamente em toda a sua linguagem nas epístolas. Ele fala dessa maneira. E nesse versículo 7 nós temos isso também: amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Muito categoricamente e definidamente, ele coloca essas coisas, nos falando da caridade de Deus, que o Filho de Deus, ou ele tem a Deus e tem esse amor, essa caridade, ou ele não tem a Deus e não tem essa caridade. Isso não está de maneira nenhuma anulando a verdade de que uma pessoa que falta com seu amor na sua vida normal cristã, faltando com esse amor, quer dizer que ele não tem a Deus. Ele não está tratando desse assunto da salvação eterna da alma, da salvação incondicional que o crente tem por ter crido em Cristo Jesus. Mas ele está falando praticamente e definidamente que um cristão, se ele não mostra isso, se ele não age, se o seu caminho dele não é caracterizado por amor, então ele não é de Deus. Mas mostrando, ele não está mostrando essa caridade de Deus. E então, vista aqui, olhando, como homem olhando, você não vê ali, Deus não está, porque onde Deus está, há amor. E então ele está definindo, que um cristão, ele anda dessa maneira. Esse é o padrão que ele tem. O que tem a Deus, ele anda em amor. Ele ama, ele faz o que ele deve fazer, por amor aos seus irmãos, por amor a todos, E isso demonstra que ele é de Deus. Mas se ele não demonstrar isso na sua vida prática, ele está mostrando que Deus não está ali. Quer dizer, ninguém está vendo que Deus está ali, naquela pessoa. Mas, eu repito, ele não está determinando que um crente, uma vez que ele creu em Cristo como seu Salvador, ele não pode errar, ele não pode andar por algum tempo sem amor pelos outros, ou seja, andar egoisticamente, pensando só em si. E isso ele não está tratando desse assunto, ele está tratando do assunto de que onde Deus está, ali é revelado, é manifestado o seu amor. Então é algo muito categórico, como a linguagem de João sempre nos mostra. E nesse versículo 10, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João é sempre caracterizado, tanto no Evangelho como nas suas cartas, como aquele a quem o Senhor amava. Ele tem sempre colocado isso, que não é o aspecto como foi muitas vezes mostrado pelo apóstolo Pedro, que era o amor. Pedro que amava o Senhor, ele queria demonstrar isso. E como Pedro estava fazendo isso na sua própria energia, então ele falhou muitas vezes em demonstrar realmente, praticamente, esse amor pelo Senhor. Ele desejava não negar o Senhor, mas ele acabou negando.
Então, Pedro amava o Senhor, é verdade, ele amava. Mas ele tinha que aprender que a fonte desse amor deveria ser outra. Ou seja, o próprio Deus mesmo, pela vida nova que ele tinha. E João não, João estava sempre dizendo aquele a quem o Senhor amava, que é o que ele está dizendo aqui também. Nisto está a caridade, no versículo 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós. Esse é o ponto que sempre partiu, né, a coisa verdadeira, partiu do céu para a terra, que Deus amou, e por isso que ele fala também no versículo 19, como deveria ser traduzido, né? Amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer dizer, a fonte é de Deus. Amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, aí nós podemos amar, né, como Ele está falando aqui. E também não só amar, mas demonstrar esse amor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A fonte é de Deus, para que possa haver esse amor. E no final do versículo 10 existe essa palavra: Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus amou a nós e enviou o seu Filho. Esse é o ponto, né, de partida, que o amor de Deus manifestando-se, Ele enviou seu Filho para propiciação. Essa palavra propiciação nós vemos também no capítulo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Essa palavra propiciação, ela significa que Ele, Cristo, comprou os direitos de ser propício, de ser favorável a um pecador. Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E seria mais correto, não somente pelos nossos, mas por todo mundo. Ele fez uma propiciação, quer dizer, Ele comprou esse direito de poder fazer, exercer misericórdia, exercer salvação. Ele comprou esse direito pelo mundo todo, não somente pelos crentes, mas Ele comprou esse direito por todo mundo. Mas isso não significa que Ele salvou a todo mundo. Por quê? Porque existe um elemento que tem que tomar parte nesse conjunto, vamos chamar assim, da salvação. Esse elemento se chama fé. Então Ele comprou o direito. Se todo mundo crer, todo mundo será salvo. Ele comprou esse direito para isso. Essa propiciação foi feita para esse fim. Mas aquele que crê realmente será salvo. Então não é uma questão de comprar o direito por todos e todos serem salvos. Não. Em várias partes das Escrituras nós temos essa mesma expressão. Pedro também usa esse tipo de expressão para mostrar que ele comprou esse direito. Como aquela pérola também na parábola, né, da pérola, que por causa de uma pérola ele vai e compra todo o campo, mas por causa da pérola que está no campo. Agora, no nosso capítulo, versículo 10, capítulo 4 de 1 João, versículo 10, Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
esse é a mesma palavra, né? O mesmo sentido de que ele comprou esses direitos para expiar, né, todos os nossos pecados. Então é muito verdadeiro isso, que o crente, ele tem os seus pecados pagos por Cristo, porque ele comprou com seu próprio sangue esse direito. Então todos aqueles que creem tomam posse para si desses direitos que Cristo tem. Ele comprou e fez o que era necessário. Ele, por assim dizer, colocou nesse propiciatório, né, como lá no capítulo 2, ele colocou ali, está sendo visto por Deus ali. Então, o crente estando ali, ele tem os seus pecados todos expiados, ele tem essa propiciação efetuada por ele, e ele está seguro de que Cristo comprou e pagou o preço necessário para que esse crente possa ser salvo, esse crente tenha vida eterna e esteja em comunhão, né, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, como é o princípio da carta de 1 João. No Antigo Testamento havia no tabernáculo, na tenda, no deserto e depois também no templo em Jerusalém, havia a Arca da Aliança, e a tampa da arca, na tampa da arca era uma caixa revestida de ouro. Na tampa da arca havia 2 querubins de ouro batido, olhando para baixo, para a tampa. E essa arca ficava escondida no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, que era além do véu, onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de um animal sacrificado. E ele ia lá nessa tampa e ele pegava com a mão, ele borrifava o sangue sobre a tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório, era o nome da tampa. Propiciatório, a tampa da arca. É interessante, nós não encontramos em nenhum lugar no Antigo Testamento, que é tão detalhado de como fazer as coisas, né? Nós não temos em nenhum lugar alguma instrução para limpar a tampa. Quando a gente vê, às vezes, aquelas miniaturas ou aqueles desenhos artísticos de como era a arca, ou o templo, ou mesmo o propiciatório, a tampa da arca, nós estamos acostumados a sempre ver uma tampa limpinha, né, de ouro reluzente, mas na realidade ela não era limpa, pelo que eu entendo. O sacerdote entrava lá, espirrava sangue em cima dela, saía, ficava aquele sangue ali. Então ele permanecia lá. Por quê? Deus, vendo o sangue, ele podia ser propício, como o irmão explicou, ele podia ser favorável ao pecador, porque o sangue estava sempre visível aos olhos de Deus. Ainda que o sacerdote saísse de dentro do Santo dos Santos, o sangue permanecia lá, sempre trazendo à memória de Deus que um sacrifício tinha sido feito. Um sacrifício tinha, algum animal tinha substituído o homem, e no caso agora Cristo, né? E hoje nós temos, tem um versículo que fala em Romanos 3, 25, ninguém sabe onde foi parar essa arca. Ela é vista num determinado momento, não sei em qual dos livros dos profetas, ela é vista no céu, mas aqui na terra ela desaparece das páginas das Escrituras antes da invasão de Babilônia, que acabou levando cativo os judeus e também acabou levando todos os utensílios, né, do templo. Existe um livro não inspirado, que está nas Bíblias de edição católica, que é a 2ª Macabeus, que diz que o profeta Jeremias teria tirado essa arca escondido numa gruta. Mas, como a gente sabe, esses livros não inspirados, nós não temos ideia se é ou não real. E como Deus não deixou isso nos livros inspirados,
nós não sabemos, mas isso não quer dizer que o desaparecimento da arca tenha feito com que Deus não possa mais ser propício para o homem, né? Porque em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Cristo é, aos olhos de Deus, a propiciação. Cristo e a sua obra hoje são lembradas constantemente diante de Deus. Então, a segurança do crente é que ele permanece para sempre. Ainda que a arca pudesse desaparecer, ser roubada, como foi uma época pelos filisteus, Cristo não. Ele está sempre agora diante dos olhos de Deus, e Deus o vê o tempo todo, e nós iremos vê-lo também, quando fala lá em Apocalipse, que fala de um cordeiro, como tendo sido morto. Eu acho que é Apocalipse 5, um cordeiro como tendo sido morto. É interessante que aquilo ali não quer dizer que é um cordeiro que foi morto. Não é uma ação que ocorreu e acabou e não... Não, é como tendo sido morto. Isso quer dizer que a obra de Cristo, a morte de Cristo, vai manter sempre um frescor, como se fosse algo sempre novo aos olhos de Deus. E essa é a nossa segurança, essa é a segurança do crente. Aqui no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós podemos pensar nisso numa via de mão dupla. Ou seja, o nascido de Deus ama como Deus ama. E quem ama como Deus é nascido de Deus. Ou seja, uma coisa leva a outra. Mas, espera aí, tem crentes que não amam. Eu não amo sempre, eu não estou sempre amando como Deus amaria. Mas todo crente tem essa capacidade de amar. Eu morei num sítio uma vez, tinha uma bomba carneiro. Para aquele que não conhece, a bomba carneiro é uma bomba que recebe a água de uma nascente pela queda livre, né, num cano, e com o próprio peso da água ele aciona um êmbolo, aciona a bomba, e vai mandando água para uma caixa. E às vezes eu chegava no sítio, eu não escutava a batida, né, que a carneiro fica tec, 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 sempre batendo. Eu não escutava a batida, eu já sabia o que tinha acontecido. Não estava indo água para a caixa d'água. E por que não ia água para a caixa d'água? Porque tinha uma folha presa na entrada do cano. Quer dizer, a água estava lá. A nascente continuava brotando água, a água continuava correndo, a água estava sempre disponível, nunca parava a água, mas a folha impedia que a água chegasse até a bomba e da bomba até a caixa d'água. Então nós temos muitas coisas que impedem que a gente ame como nós poderíamos amar. O potencial do amor de Deus está em nós. E isso não é privilégio de um ou de outro, né? Falar assim, não, aquele irmão, ele tem muito mais amor de Deus para dar do que um outro irmão. Não. Porque no momento que nós temos uma vida agora que vem de Deus, é uma vida perfeita, nós temos todo o potencial para amar, como Deus ama. E é o que fala aqui. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou Deus é amor. Antes de chegar nesse ponto, aqui a Epístola de João, ele passou pelo capítulo 1 dizendo que Deus é luz. Por que começa dizendo que Deus é luz, para chegar no ponto onde diz que Deus é amor? Porque sem luz não poderia existir o amor. Primeiro, a luz é aquilo que revela o pecado, aí entra o perdão de Deus, e nós vemos isso no capítulo 1 também, né? Se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, a verdade não está nele, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
de toda injustiça. Então, primeiro a luz revela, Deus faz a sua obra de limpeza, de purificação, e agora nós podemos amar. Porque Deus amou primeiro, não porque nós amamos a Deus. Deus nos amou primeiro e agora nós podemos amar. Mas para chegar nesse ponto, precisou passar pela cruz, precisou passar pelo sangue derramado, precisou passar pelo propiciatório, para poder, pela redenção, pela expiação dos nossos pecados, para podermos amar como é da natureza nossa. É mais ou menos assim. Às vezes a gente se pega, né, tratando mal uma pessoa e depois se arrepende e pensa no pensamento assim, puxa, mas você não é assim, né? Por que você falou aquelas coisas para aquela pessoa? Você não é assim. E é exatamente isso. Nós não somos assim. Nós não somos desse naipe. Nós não temos essa natureza de odiar. Quer dizer, nós temos a velha carne, né, que continua em nós, e se nós deixamos as folhas taparem o cano, ela vai se manifestar. Mas nós temos em nós agora uma nova natureza, que é a natureza vinda de Deus. Uma natureza totalmente capacitada a amar. Totalmente. Não é uma coisa que... A vida nova que nós temos em Cristo, a nova natureza, porque quando nós nascemos de Deus, ela não se aperfeiçoa. Alguém poderia falar assim, mas eu nasci de novo, mas a minha nova natureza ainda é criança, né? Ainda é bebê. Não. Nós, como ser, né, nós podemos aprender mais a palavra, podemos entender melhor as coisas de Deus, conhecer melhor o Senhor e tudo isso. Mas essa natureza que nós temos, ela é perfeita, ela é completa, ela não vai evoluir. Ela já está perfeita. A velha não evolui porque é arruinada. A nova não evolui, não melhora porque é perfeita. Não há como melhorar aquilo que é perfeito, que é a nossa nova natureza. Quando nós lemos aqui no versículo 9, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Esse versículo ele tem uma profundidade muito maior do que aparenta, porque a gente poderia perguntar assim, existia amor no mundo antes de Deus enviar o seu Filho? Pensa, o amor no mundo no sentido natural. Bom, existe o amor de pai para filho, existe o amor de irmão para irmão, existe o amor até dos animais, né? Animais amam. Quem tem um cachorro sabe disso. Você chega em casa, ele corre balançando o rabo, ele fica todo contente, pula e tal. Ele ama você com o amor de cachorro. Mas o amor verdadeiro, existe amor verdadeiro sem Cristo? Não. Foi preciso Deus enviar o seu Filho. E é o que fala aqui, nisso se manifestou o amor de Deus, a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Tanto é que no Antigo Testamento ninguém tinha certeza da sua salvação. Ninguém estava jamais seguro de que não iria passar pelo juízo eterno de Deus. Essa segurança nós temos hoje, porque o Espírito Santo em nós nos assegura isso, o selo da nossa salvação, que é o Espírito. Fomos selados, depois que cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas antes de ter esse Espírito, ninguém podia ter essa certeza, porque o amor de Deus não tinha sido manifestado. É claro que Deus amava as pessoas, como sempre amou, mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O ato de dar esse seu Filho foi a manifestação visível, notória, do amor de Deus pelo homem. E como o irmão explicou, né, um crente, alguém que confessa, crê em Cristo e não ama, pode se colocar em dúvida se essa pessoa realmente crê ou se ela apenas aparenta ser cristão. Você entra num conjunto habitacional recém-construído, aquelas casas são todas iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor, é tudo idêntico. Mas, eventualmente, você entra em uma, abre a torneira, sai água. Você entra na outra, abre a torneira, não sai água. É tudo parecido, tudo igual, mas uma tem água na caixa, a outra não tem. E assim é o homem hoje, ainda mais nessa cristandade, muitos
aparentam crer em Cristo, ou às vezes até falam de boca, né? Mas nem sempre tem a Cristo realmente. Nem sempre é salvo por Cristo. O versículo 12, o versículo 11, quando fala assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É importante entender, depois de tudo que foi dito, que isso aqui não é uma ordem no sentido legal da coisa, né? Uma obrigação legal de amar. Puxa, eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. Não, é abrir a torneira, é o amor que nós já temos, simplesmente deixar fluir esse amor para com os outros. Ninguém jamais viu a Deus, aí fala o versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Como que Deus pode estar em nós? João capítulo 14, versículo 25. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, antes da sua morte, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito Santo é o que distingue um crente de um mero professo. A pessoa que não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Existe hoje um movimento, hoje não, começou no século XIX, que é o pentecostalismo, que diz que tem crente com espírito e sem o espírito, e que para ter o espírito tem que se esforçar, orar muito, ir muito à igreja, ou coisa assim, e falar em línguas e alguma coisa assim. E muitos vivem numa verdadeira angústia. E muitos que são crentes sinceros, convertidos, que já foram selados pelo Espírito Santo, vivem numa angústia porque não conseguem atingir esse êxtase que alguns pregam que precisa passar por um êxtase, né? Passar por uma experiência de êxtase para realmente ter o Espírito Santo. E aí o que existe também é que muitos fingem esse êxtase e para todo mundo ver, e ele daí acha que tem realmente porque fingiu. Mas não, o Espírito Santo nos foi dado quando nós cremos em Cristo como Salvador. E tendo também nele crido, fala em Efésios capítulo 1, recebestes o selo do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Quando eu penhoro uma joia lá na Caixa Econômica, eu tenho uma garantia, eu recebo lá uma garantia que se depois eu for lá buscar essa joia, eu apresento a garantia e levo a joia, resgato a joia. Mas assim é também, quando o Espírito Santo for tirado da terra, todos aqueles que estão garantidos estão presos a ele, estão ligados a ele e vão ser tirados da terra. Isso é arrebatamento. Então, quando fala lá em João, desse Espírito, também no próprio Evangelho de João, capítulo 15, mais à frente só, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 26, o Senhor Jesus também promete que ainda não estava o Espírito neles, habitando neles, mas viria a habitar. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E no mesmo Evangelho de João, um pouquinho adiante, no capítulo seguinte, o 16, capítulo 16, versículo 14, diz assim: ele, o Espírito Santo, me glorificará. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, quando nós temos no versículo 12 de 1 João 4, que ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, e nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nos deu do seu Espírito. Então o crente, ele pode agora falar que Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo nele o convence disso. O Espírito Santo nele revela que ele agora é filho. Por isso enviou o seu Espírito, que agora nós clamamos Abba, Pai.
Porque somos filhos. É o Espírito Santo que dá essa certeza a nós de que nós somos filhos de Deus, que nós temos essa intimidade familiar com Deus, que nós temos Deus em nós agora. E aí também ele permite, no versículo 14, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa confissão só pode vir realmente daquele que tem o Espírito Santo, daquele que tem Deus habitando em si, Deus Espírito Santo habitando em si. E isso vale para todo crente, porque lá em Romanos 8 fala assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como poderia alguém falar assim: não, você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem que se esforçar muito, orar muito para pedir o Espírito Santo, para receber. Não, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, fala em Romanos 8, versículo 9, este tal não é dele. Não é dele. Tanto é que nós sabemos que temos o Espírito Santo. Como que nós sabemos também? O que acontece quando nós pecamos? Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. E como é que fica o nosso humor, a nossa qualidade, vamos dizer assim, de vida espiritual? Fica péssima, porque o Espírito Santo em nós está entristecido e isso afeta também a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Queria apenas esclarecer um ponto sobre a diferença do propiciatório do Antigo Testamento e o que nós temos da propiciação de Cristo no Novo Testamento. Quando o sangue era espargido sobre o propiciatório, ele não era definitivamente feito, uma vez só feito. Ele tinha que ser repetido a cada ano. Então, Hebreus nos fala que fazer isso aí era um tipo, né, do sangue de Cristo, mas ele não era definitivo. Ele fazia comemoração de pecados, na verdade. Ele lembrava que havia pecado, então o sumo sacerdote ia lá e tinha que fazer isso novamente. Então, esse sangue não ficava perpetuamente ali, ele tinha que ser repetido por um novo sacrifício a cada ano. Então, não era perfeito isso. Então, nesse propiciatório, né, nesse sacrifício, fazia-se comemoração de pecado e era necessário repetir-se. Mas, no Novo Testamento, quando Cristo veio e ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, e ele então foi a propiciação pelos nossos pecados, esse sacrifício não tem que ser repetido nunca mais. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa propiciação foi efetuada uma vez por todas e ela está diante de Deus perpetuamente. Não há necessidade de ser repetido, jamais. Oferecido uma vez para sempre, purificou completamente os que o aguardam para a salvação, para sair desse mundo. Essa segurança, o versículo 17 fala dela. Olha que interessante. E nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. É interessante que no capítulo 3 da mesma epístola de 1 João, nós lemos que acho que é o versículo 2, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Essa é uma semelhança moral e física, né, que nós teremos com ele. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui fala que nós seremos como ele é. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Isso nos fala
do arrebatamento ou da ressurreição. Mas aqui no nosso capítulo, o verbo está no presente. Nisto é perfeita, versículo 17, nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. A diferença é que lá no capítulo 3, nós seremos com ele em glória. É o que nós seremos, física e moralmente, transformados num corpo perfeito e tudo mais. Lá. Mas aqui é o que nós somos aqui. Mas espera aí, nós somos imperfeitos aqui. Sim, mas o que diz antes, né? No dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. O que isso significa? Qual ele é aos olhos de Deus. Ele está nos olhos de Deus e hoje ele é a propiciação por nós. Ele é aquele em quem Deus olha, para quem Deus olha e se sente satisfeito. Então, nisso está a nossa confiança. Nós no mundo somos, né, que fala aqui, tal qual ele é, nós somos também nesse mundo. Como somos? Somos já porque nós estamos justificados completamente pela obra de Cristo. Nós somos hoje aquilo que ele é aos olhos de Deus. Somos o quê? Justificados aos olhos de Deus, porque Deus olha para nós pelas lentes de Cristo. Através de Cristo ele olha para nós. E nós podemos ser vistos no favor de Cristo por nós. E é interessante isso, porque isso nos dá uma confiança. Quando Deus olha para mim, o que ele vê? Uma montanha de pecados? Não, esses ficaram na cruz. Ele vê, ele me enxerga hoje através de Cristo. Essa é a minha segurança. Por isso que alguém fala assim, eu não sei se eu vou ser salvo, se eu vou passar pelo juízo, pelo julgamento final. Bom, se alguém for passar pelo julgamento final, nunca vai ser salvo, porque no juízo final não é para salvar, é para condenar. Nós somos salvos antes, né? Enquanto estamos na terra. Então, ninguém pode ter essa insegurança, um verdadeiro crente, porque já está tudo resolvido, tudo feito, e somos agora, nesse mundo, aquilo que ele é aos olhos de Deus. Algo que... E aí nós podemos até amar nossos irmãos, né? Por quê? Porque é o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Puxa, mas meu irmão tem tantas falhas. Será que eu posso amar uma pessoa com tantas falhas? Bom, se ele é meu irmão em Cristo, eu vou olhar para ele da maneira como Deus olha para ele. Eu vou enxergar nele as qualidades de Cristo. Eu vou enxergar as qualidades de Cristo nele. E aí eu vou poder amá-lo como Cristo nos ama, como fala aqui, né? Como Deus nos ama. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nós vemos no nosso irmão as qualidades de Cristo. E a posição que ele agora também ocupa com todos os salvos em Cristo.